Vamos lá, minha galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Então, hoje nós estamos aqui para mais um encontro de língua portuguesa. Eu espero que estejam todos bem, eu espero que vocês estejam acompanhando nossas aulas e que vocês realmente estejam conseguindo aprender todos os conteúdos, trazer para você realmente e ter a certeza de que você domina o conteúdo. Isso é uma coisa muito importante, você precisa dominar esses conteúdos. Hoje a gente está aqui para continuar a falar sobre um assunto que dá muita dor de cabeça, dá muita reclamação, que são os verbos, mas não precisa. Você não precisa reclamar tanto. À medida que você vai conhecendo a formação, a estrutura, as classificações, você vai tirando todas as suas dúvidas. Então, olha só, vocês vão tirar dúvidas hoje sobre classificação verbais e vão sair daqui muito tranquilos, muito seguros de que conseguiram compreender o assunto. Os verbos, vocês já sabem, nós já falamos no nosso outro encontro. Eles são as palavras com maior número de flexões na língua portuguesa. Por isso, eles apresentam várias classificações. Então, eles estão classificados em regulares, irregulares, defectivos e abundantes, ok? Essa classificação, ela não está condicionada à flexão, mas ela está condicionada, não ao significado, mas à flexão desse verbo, a forma como ele é ou não flexionado, ou seja, aquilo que você conhece como conjugação, tá? Então, a forma como ele é flexionado vai caracterizá-lo para uma ou outra classificação. Beleza? Então, nós iremos começar pelos chamados verbos regulares. Quem são os verbos regulares nessa parada? De uma vez por todas, nunca mais você vai esquecer. Os verbos regulares, eles se enquadram no que nós chamamos de modelos fixos de conjugação verbal. Ou seja, eles não sofrem alteração nos seus radicais e nas terminações das conjugações. Tá? Trouxe para você 3 exemplos de verbos regulares para que você possa compreender. Então, trouxe um verbo de primeira conjugação, cantar, um verbo de segunda conjugação, aprender, e um verbo de terceira conjugação, partir. Vocês já sabem que nós temos 3 conjugações verbais, nós já vimos isso num encontro anterior. Os verbos terminados em AR apresentam uma conjugação. Os verbos terminados em ER apresentam uma outra conjugação. E os verbos terminados em IR vão apresentar uma outra forma de serem conjugados, de serem flexionados. Então, eu vou te apresentar esses 3 verbos conjugados para você observar a alteração no radical. Vamos lá. Eu tenho o verbo regular. Partir. Eu parto, tu partes, ele parte. Nós partimos, vós partis, eles partem. O verbo aprender, que é um verbo de segunda conjugação, termina com ER. Eu aprendo, tu aprendes, ele aprende. Nós aprendemos, vós aprendeis, eles aprendem. E o verbo cantar, de primeira conjugação, terminado em AR. Eu canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Se eu tiver um outro verbo de primeira conjugação AR, o verbo amar, eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles amam. Então, na primeira conjugação, eu não vou mudar a terminação do verbo. Por isso, ele é chamado de um verbo regular. E, atenção à manutenção do radical. O verbo partir está aí, você vê que permanece o radical. No verbo aprender, o mesmo caso, e no verbo cantar, o mesmo caso. Então, se eu pego um outro verbo de segunda conjugação, eu vou saber que essas terminações, elas permanecem. Por isso, eles são chamados de verbos regulares. Eu tenho uma manutenção do radical e uma manutenção das terminações de acordo com a conjugação. Primeira, segunda ou terceira conjugação. Ok? Viu como é simples? Agora vamos ver os chamados irregulares. Então, os irregulares são aqueles verbos cuja conjugação elas não se enquadram no modelo fixo de conjugação verbal. Então, vão aparecer alterações no radical e nas terminações verbais. Trouxe para você 3 exemplos, verbo por, verbo pedir e verbo fazer. Ok?
Então, vamos ver como eles ficaram conjugados. No presente, eu ponho, tu pões, ele põe. Nós pomos, vós pondes, eles põem. Então, eu vejo claramente, logo da primeira para a segunda pessoa, uma alteração no meu radical. O verbo pedir, eu peço, tu pedes, ele pede, nós pedimos, vós pedis, eles pedem. A mesma coisa, uma mudança no radical lá da primeira pessoa para a segunda pessoa verbal. E o verbo fazer, a mesma coisa. A primeira pessoa verbal, eu faço. A segunda, tu fazes. E continua aí a nossa conjugação. Ele faz, nós fazemos, vós fazeis, eles fazem. Então, fica claro para a gente essa alteração no radical dos verbos irregulares, ok? Então, nós vamos ter sempre alteração nos radicais e nas terminações. Por isso, ele é chamado de um verbo irregular, porque ele não se mantém. Uma coisa irregular é o quê, gente? Uma rua irregular. Ela não se mantém retinha. Isso aqui é uma coisa irregular, ok? Agora, nunca mais você vai esquecer isso, eu tenho certeza absoluta. Não esquece mais isso, bota isso, não esquece. Vamos lá, vamos conjugar verbos. Há certos verbos em que a sua flexão apresenta alteração gráfica. Vamos ver. Eu só tenho alteração gráfica para os verbos de primeira conjugação. Então, se o radical ele termina em C, cedilha e G, mudam as letras, respectivamente, para QU, para C e para GU. Então, o verbo ficar. Fique, fiques, fique. Então, mudou para quê? Para QU. O verbo embaçar, termina com cedilha, certo? Mudou para C. O verbo chegar, manteve o G e o U. Então, vem a ocorrência do dígrafo. Outros verbos de segunda e de terceira conjugação, terminados em C, G e GU, vão mudar essas letras, respectivamente, para cedilha, J e G. Sempre vai ser seguido de O e de A. Então, vamos lá ver. Permaneça, permaneças, permaneça. Certo? Permaneçamos, permaneçais, permaneçam. Verbo agir. O verbo erguer, erga. Olha, o verbo agir, eu tenho uma mudança radical de G para J, é importante isso. E o verbo de extinguir, que eu vou ter também a saída do U e a entrada do A. Então, esses verbos apresentam apenas acomodações gráficas, por isso eles não são considerados verbos irregulares, porque a conjugação, ela se mantém. Então, essas mudanças que eles apresentam são chamadas de alterações gráficas, certo? Então, a gente não tem mudança aí de radical. Então, eu não posso classificar esses verbos como verbos irregulares. Atenção a esses verbos. Aí eu tenho os chamados verbos abundantes. Galera, o que é uma coisa abundante? Que eu tenho em abundância, que eu tenho muito, que eu tenho várias possibilidades. Então, os verbos abundantes são aqueles que têm duas formas iguais para o particípio. Ele apresenta particípio regular e particípio irregular. Então, às vezes você fala assim, e professora, fulano falou aceitado. Aceitado está certo ou é aceito? Tem duas possibilidades. Então, você fica tranquilo. O anexado e o anexo são formas corretas. Certo? E o entregado e o entregue é maravilhoso, né? Todo mundo briga por causa do entregado e entregue. Esses verbos apresentam duas formas na sua conjugação do particípio, do modo particípio. Por isso, eles são chamados de verbos abundantes, tá? Então, a gente tem que ficar bem tranquilo quanto a isso, quando nós observarmos que houve aí uma mudança, não soou muito bem para você, mas ele está correto, porque eles são os particípios regulares e irregulares que vão ter uma forma para cada um, ok? Então, eu posso dizer que tem incluído e incluso. Imprimido e impresso. Nossa, imprimido é feio, mas é correto, tá? Os verbos que exprimem fenômenos da natureza só se empregam na terceira pessoa do singular. Então, nevou,
em São Joaquim. Chove em Belém. Neste momento, chove em Belém. Os verbos que exprimem vozes de animais só se empregam na terceira pessoa do singular e na terceira pessoa do plural. Capeto latiu a noite toda. Os cães latiram a noite toda. Então, eu tenho a presença da terceira pessoa do singular e da terceira pessoa do plural. Vamos ver aqui que eu quero passar essa tela e por que eu não estou conseguindo passar essa tela. Vamos lá. O particípio regular, você viu lá na tabela do seu livro, ele é aquele... Perdão, galera, é alergia. Cuja forma segue a mesma estrutura comum dos verbos de sua respectiva conjugação. Ou seja, o radical, a vogal temática, a desinência e a terminação do particípio. Tá? A terminação do particípio é ado e ido. São as duas terminações. Ado para a primeira conjugação, para os verbos de primeira conjugação, e ido para os verbos de segunda e de terceira conjugação. Então, só podemos usar o cômodo depois de haver limpado. Ok? Então, eu tenho aí um verbo de primeira conjugação. Após terem elegido a candidatura, ficaram contentes com suas medidas. A candidata, perdão, após terem elegido a candidata, ficaram contentes com suas medidas. Então, eu tenho uso da terminação ado e ido. Então, esses são meus particípios regulares. Para a primeira conjugação, ado, para a segunda e para a terceira conjugação, o ido. Ok? E o particípio irregular é aquele cuja forma não segue a estrutura comum dos verbos regulares da conjugação. Então, ele vai ser acompanhado pelos auxiliares ser, estar e ficar. E não serão terminados em ado ou ido. Por isso, ele é chamado de particípio irregular. Então, o exemplo é: estava limpo quando todos chegaram. A comida foi entregue com 40 minutos de atraso. Então, por isso que ele é chamado de particípio irregular, porque eles não vão terminar nem com ado nem com ido, ok? E eles serão acompanhados dos auxiliares ser, estar e ficar. Ok? Pegou essa? Pegou sim. Vamos ver os verbos auxiliares. Vamos ver os verbos auxiliares. O verbo auxiliar é aquele que, combinado com formas nominais, o particípio, o gerúndio e o infinitivo de um verbo principal, vai constituir a conjugação composta do verbo. Também são usados nas locuções verbais, fazendo com que se perca o seu significado próprio. Ou seja, o verbo principal, ele carrega a maior carga semântica, ou seja, a maior carga de significado da forma verbal composta. E os auxiliares indicam tempo, modo, número e pessoa daquela forma verbal. Os auxiliares mais comuns que você vai ver com mais frequência são os verbos ter, haver, ser, estar, querer, ficar e ir. Como esse assunto é um assunto que sempre gera dúvidas, eu trouxe para você exatamente como ele está apresentado lá no seu livro, ok? Em outro momento, nós vamos falar, ainda faltou de uma classificação, que são os verbos defectivos. Hoje nós não iremos falar deles, falaremos num outro momento. Vamos falar agora dos auxiliares, vamos ver o que tem lá no seu livro, no seu material do SAI Digital. O verbo auxiliar é aquele que se junta a um verbo principal para formar as estruturas verbais compostas e exprimir determinadas informações. Por exemplo, o modo, o tempo e a pessoa. Então, vamos ver alguns exemplos. Todos os motoristas tinham entrado em greve. Então, eu tenho aí um tempo composto, o verbo auxiliar ter. Certo? E o verbo principal no particípio. A notícia havia sido publicada. Então, eu tenho verbo auxiliar, mais verbo auxiliar, mais verbo principal. Tá? Então, eu tenho o verbo haver
tenho o verbo ser mais o verbo principal. Então, observe que em alguns casos, como os que nós vimos aqui no livro de vocês, podemos encontrar alterações nos radicais dos verbos regulares. É necessário observar que essa alteração é apenas um caso de acomodação gráfica. Gente, toda vez que a gente fala em acomodação gráfica, nós estamos falando da manutenção da identidade fonética, ou seja, do som. A manutenção do som, tá? Então, por isso, pode ocorrer aí essa alteração no radical desses verbos regulares. É o que ocorre, por exemplo, com os verbos ficar. No caso de fico e fiquei. Fingir, finjo e finges. Eu tenho ali a mudança da consoante J pela consoante G. No caso de vencer, eu tenho o cedilha com C. Então, isso são apenas questões de acomodações gráficas que nós chamamos de identidade, manutenção da identidade fonética, para o que nós ouvimos, ok? No vencer, o som que você escuta, esse som do C. No caso do venço, para ele ser ou acontecer, é necessário a presença do cedilha, ok? Do C cedilha, senão ele vai perder essa identidade fonética. Ok? Ficou claro para você? Mais uma vez aqui a lista o quadro que estava lá no seu livro, onde a gente tem os particípios regulares e irregulares, para que você preste atenção, para que você compreenda que realmente existem duas possibilidades, por isso eles são chamados de verbos abundantes, ok? Os defectivos são aqueles que não são conjugados em todas as pessoas, mas a gente vai trazer em um outro momento, tá? Só para você ter clareza sobre essa classificação que nós apresentamos lá no início do nosso encontro. Então, verbos regulares e irregulares, defectivos e abundantes. Essas são as possibilidades de classificação dos nossos verbos. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje, eu espero que você tenha entendido um pouco mais sobre esse assunto. Lembra, é sempre importante nós lembrarmos isso. Verbo não é uma coisa para você decorar. Verbo é para você compreender como nós chegamos a determinadas formações. Então, eu preciso reconhecer o radical, eu preciso identificar se eu tenho vogal temática, se eu formei tema, e a terminação própria de cada conjugação. Para isso, galera, não existe outro caminho. O caminho é você exercitar. Assim como você faz lá na matemática, que você faz vários exercícios, até que você compreenda uma determinada fórmula, o verbo, ele possui esse mesmo método. Para que você possa aprender, você precisa exercitar algumas vezes. E não trata-se de decorar, mas trata-se de compreender e identificar a terminação, as terminações das conjugações do modo indicativo, do modo subjuntivo, das pessoas verbais, das pessoas do singular, das pessoas do plural, para que a gente possa realmente compreender e identificar. Porque eu só consigo identificar um verbo regular e irregular quando eu consigo identificar o radical. Para isso, eu preciso saber se aquela terminação que está lá é uma desinência. Vocês concordam comigo? Eu só posso identificar a desinência se eu conheço a conjugação dos tempos e dos modos verbais. Então, é importante. Verbo não tem como nós fugirmos desse padrão. Verbo é preciso estudar, conhecer. Eu estou te apresentando aqui todas as possibilidades verbais, mas você precisa fazer as atividades do seu livro. Isso é muito importante. Valeu, galera? Então, curte o nosso canal, faz as suas atividades. Não se esquece de se inscrever no canal. E também, galerinha, lembra, eu estou lá no Zero Dúvida. Qualquer coisa, você pode procurar. Mas procura a sua professora. Com certeza, ela vai saber tirar a sua dúvida. Sempre que você procurar, você vai dizer para ela, não, mas eu já estudei, mas eu já fiz as atividades, eu estou com dúvida nesse ponto e nesse ponto. Eu sempre costumo brincar. Quem não estuda, não tem dúvida. Quem não estuda, não conhece mesmo o assunto.
A gente só tem dúvida à medida que a gente vai estudando. Valeu, galera. Te encontro na nossa próxima aula.